Super Aventuras Marvel 99 foi publicado aqui em setembro de 1990. E como toda revista que pega as histórias da Marvel do final dos anos 80, elas são todas bem icônicas, né? Às vezes eu tô lendo os formatinhos do final dos anos 90 e eu quase não lembro de nenhuma história. E aqui, essa eu não tinha comprado exatamente em 90, eu comprei num sebo, logo depois comecei a colecionar. E 92, 93, mas assim, eu lembro de cada uma das histórias quando vou reler, assim, 10, 15 anos depois, né? E assim, é bem típico das histórias da Marvel final dos anos 80, né? Tem essa qualidade. Aqui tem a propaganda do Phantom System, né? Pleno 1990, tava estourando e tal. Assim, o destaque dessa edição, na verdade, é essa história do Jim Lee, né? Pelos desenhos do Jim Lee, que tava bem mais assim moderno para a época, né? Essa história aqui, na verdade, ela é de 1988. As outras histórias dessa edição elas estão um pouco indo e voltando na cronologia da Marvel, né? Como acaba tendo algumas histórias avulsas, eles Abril fazia isso. E o lance aqui do Justiceiro do Jim Lee, né? O Cal Potts escrevendo, ele tem toda aquela metodologia, né? De ir lá enfrentando os inimigos e ter os desenhos detalhados do Jim Lee, né? Aqui ele vai enfrentar um ex-chefe lá da equipe dele do Vietnã que está trabalhando para o governo, mas está trabalhando para o governo vendendo drogas para financiar combate aos comunistas, né? Uma coisa meio Irã Contras, assim, tal. Eu sei puto qualquer coisa que envolve drogas, porque foi briga entre traficantes que matou a família dele, né? Então tá aqui o Justiceiro, todo o naipe, todo o detalhe do desenho do Jim Lee. Às vezes eu gosto mais dessa fase do Jim Lee, também o começo do X-Men, do que quando ele foi para Image, né? Isso acontece também com o Rob Liefeld, né? Acho que eles ficaram soltos demais na Image e perdi esse trabalho assim, de contar uma história igual tá aqui, né? Então ele vai lá invadir a fortaleza do cara, ele tá se esgueirando, tudo mais, usando lançador de foguetes para invadir, e o cara vai lá, o inimigo dele depois volta tentando atropelar ele com o cara, tal. Tinha uma cena aqui que eu também lembro muito, que ele tá assim invadindo a fortaleza, e aqui ele pisa no tipo uma bala assim que sai do chão, né, e tira um pedaço do dedo do pé dele, assim, da ponta, tal. E ele fala, ainda bem que não pisei com a planta. Eu sempre lembro desse quadrinho, eu falo, pô, isso deve ter doído pra caralho. E aqui no final esse inimigo dele acaba usando uma repórter de escudo, tal, e consegue fugir do helicóptero. E no fim o Justiceiro deixa assim, vai lá, vai perseguir ele depois, só que deixa a repórter aqui no meio de uma casa cheia de armadilhas, porque não gosta dela, porque ela consome cocaína, tal. Então, né, apesar de ter Cal Potts ser um escritor liberal, tal, né, nessa época ele meio que entrava no ritmo assim de tipo, você tá consumindo cocaína, você faz parte do problema, e o Justiceiro odeia ela também. E aí a segunda história faz parte de Guerras Secretas 2, que é o Beyonder voltando para a Terra, tentando aprender como que os humanos funcionam. Normalmente esse Guerras Secretas 2 é meio chato, mas essa história aqui é divertida, escrita pelo Jim Shooter. Porque assim, acho que o Beyonder tinha assumido a aparência do Steve Rogers e tal, e tava lá pela Terra tentando ver o que acontecia, e tá ele aqui dormindo na calçada, né, porque ele não sabe se comportar como humano. Lembra muito aqueles episódios do Ki da Star Trek Nova Geração, né, quando ele fica sem os poderes e tal. Aqui tá lá a polícia dando esporro nele. Isso também é uma daquelas coisas que é bem de época, assim, né? Se for pegar hoje a cidade americana, parece São Paulo mesmo, cheia de mendigos, drogados pela rua, mas naquela época a polícia ia dar um sarrafo lá, se tinha um vagabundo dormindo no chão. Então aqui ele acorda, vai lá, tal, e é assediado pela prostituta, fala, não, eu vou te dar carinho, não sei o que, ele começa a tentar lidar com todo mundo. Ele vai dormir num hotel, o dono do hotel acha que ele tem dinheiro e depois chama uma gangue para assaltar ele.
Aí é engraçado que a gangue chega pra assaltar o cara e o cara conta toda a história, né? Que ele foi um... Que é o Beyonder, chamou os heróis, e agora ele tá na Terra e tal. E o cara, o chefão aí dessa gangue é espertão, saca logo que esse cara tem poderes e começa a usar ele pra se aproveitar, né? Pra virar tipo... consertar as coisas, roubar, não sei o quê. E é engraçado que tem umas partes que ele ajuda uma menininha aqui que tinha algum problema físico e tal. Daí o cara fala, pode consertar minha esposa? Ele transforma a esposa gordinha numa magra bonitona e tal. Aí no fim esse cara chefão ele fala, você tá muito grande e tal, você já tá... Vai lá viver suas aventuras que eu já sei meus limites. E aí outra coisa engraçada dessa edição é que o Beyond começa a comer. E eu achava que era só mudança do desenho, aqui ele já muda o penteado para cabelo preto. Falei, mas ele tá engordando e tá mesmo, né? Quando ele chega aqui, ele tá ele vai estar num iate assim e tal, e as mulheres falam, nossa, você virou uma baleia de tanto comer. O cara fala, não tem problema, daí usa os poderes e fica saradão de novo, assim. Aí no fim ele começa a achar legal isso, dominar o mundo inteiro, domina todas as moléculas de tudo, menos do homem molecular aqui que nota isso, só que ele não está satisfeito, porque é chato tal. Daí ele descobre que na verdade precisa de mais aventuras, assim. Daí ele vai lá para Mansão dos Vingadores e o Jarvis fala, não, eles estão lá no espaço. Beleza, vou lá para ajudar eles lá no espaço. Essa aqui é a nave do Thanos. Eu não lembro exatamente que história estava rolando nessa época, talvez o próprio Thanos mesmo. E aí isso vai continuar na próxima edição. E é isso, a história da capa aqui, esse What If, né? O que aconteceria se os X-Men originais tivessem morrido, novos X-Men tivessem morrido naquela missão em Krakoa. E é legal porque é o Roy Thomas escrevendo e é exatamente assim os eventos daquela época, só que se na época que a Krakoa tinha sido mandado para o espaço, os X-Men não tivessem conseguido sair, todos eles morressem, né? E o Xavier ficou lá telepaticamente sentindo a morte deles, então tá todo traumatizado. Então o Fera, que estava trampando nos Vingadores na época, não morreu, né? Então ele começa a convocar outros mutantes para ajudar, porque assim como na história original, o Conde Nefária vai invadir lá a base de mísseis americanos e ameaçar, né? Explodir tudo. Então ele chama lá a filha do Banshee, o irmão do Pássaro Trovejante, os heróis que estavam sobrando, né? E tinha a Honey, que era criança ainda na época, os poderes não tinham sido descobertos, mas ela acaba indo junto, porque o Fera ele usa lá um artifício para transportar todos os mutantes, né? Então ele tinha notado que a Honey era mutante, mas não queria que ela participasse ainda, mas ela acabou indo junto lá no que explodiu foi tudo. E a Feiticeira Escarlate também. Então eles estão aqui, eles vão lutar contra a turma lá do Conde Nefária, eles vão ser hipnotizados, mas aí a Honey Xavier vai conseguir despertar os poderes da Honey e ela vai atacar lá quem estava hipnotizando o pessoal. E aqui é legal que no original o Pássaro Trovejante ele pula lá em cima do jato do Conde Nefária, né? Porque ele estava se achando inútil, queria fazer alguma coisa e acaba morrendo. E aqui tem a filha do Banshee, né? Que vai acabar derrubando o caça. Então ele salva ela, porque a explosão atinge um pouco ela, mas acaba não morrendo, né? Então tem essa diferença em comparação com essa história dos novos X-Men. E aqui no final da edição o pessoal fala a Feiticeira Escarlate tem que voltar para a equipe deles, tinha o Mercúrio também, ele acabou chamando a Namorita e essas ficam, né? Então parte sai e isso aqui ficaria como sendo os novos X-Men. Uma história bem divertida, em geral esses What If eu gosto bastante. E essa é uma edição legal, que eu acho que as três histórias são bastante divertidas mesmo.